Sejam bem-vindos, cartão maluquinhos. Peço já desculpa pela voz. Ontem estava num casamento maravilhoso e a minha voz está se esvaindo aos poucos. E aos poucos ela vai se recuperar. Então peço um pouco de paciência. Dá um up aí no volume. Bem-vindos ao vídeo da rodada número 10. Como sempre, vamos falar como que a gente foi na rodada passada. Mandamos bem. Acho que como todos, praguejamos o gol do Curitiba. Vamos falar um pouco de como vai ser essa rodada 10. Já tá na tela. Eu sou pechástico nesse jogo. Acho que Santos e Curitiba vão fazer um jogo doloroso de assistir, mas com uma vantagem para um time que está abaixo das expectativas, que é o glorioso Santos Futebol Clube. E aí a gente também já esboça qual que é o time que a gente está pensando para essa rodada. Então, falando como que a gente foi na rodada passada, fizemos 68, 67,99 para os rigorosos que aqui estão assistindo. Um total de 565 na temporada. Acho que foi acima da média dos cartoleiros, que estavam em 59, até olhando alguns times dos outros canais. Acho que estava em linha, não foi nada espetacular. Basicamente, a gente colocou todo mundo no Palmeiras e a gente ferrou igual. Acho que faltou a gente acessar peças do Flamengo, que deu um passeio em cima do Vascão. Cara, falando dos jogos, eu quero destacar, eu acho que o Santos tem uma boa oportunidade contra o Curitiba, apesar de estar jogando fora de casa. Atlético Mineiro e Bragantino fazem um jogo que eu tenho dificuldade de entender muito. O Bragantino oscila demais, o Atlético Mineiro também. Botafogo e Fortaleza, acho que tem peças interessantes do Botafogo aqui, especialmente na lateral. São Paulo e Palmeiras fazem um jogo difícil. Um ponto interessante é o seguinte, o São Paulo, ele é o time que mais cede expected goals por finalizações de cabeça. Dados. E o Palmeiras é o time que mais executa expected goals de cabeça. Dados. Se o Gustavo Gomes jogasse, não era nada bizarro tu meter a faixa do Gustavo Gomes. Porque assim, ele ia fazer um gol de cabeça do São Paulo indefinidamente. Ia ser absurdo. Mas ele não vai jogar, e que isso traz esperança e acalento. Mesmo assim, vale reforçar, a bola aérea do São Paulo é muito frágil, por isso você tem que focar em ou caras que mandam meio de cabeça, que é o caso do Gustavo Gomes que não tá lá. Porém, os outros atacantes que também têm feito gols de cabeça contrariando as suas estaturas e principalmente quem fornece essas bolas, então o homem da bola parada é o Veiga, que tá voltando, é um excelente nome. Caro pra caramba e um clássico, então ele é uma posição de risco, mas pensando na forma como o São Paulo é deficiente em marcações aéreas, colocar o cara que bate escanteio, que bate falta, ajuda muito. Flamengo e Grêmio, acho que o Flamengo tem uma boa chance aqui de encaixar mais um bom resultado. Grêmio não tem tido grandes performances, especialmente fora de casa. Corinthians e Cuiabá, todos vamos com ele. O Calvo não é calvo ainda, mas continua desafiando os limites da calvície. Bahia e Cruzeiro, não tem como não colocar o Marlon, ele é inexicável. E do Bahia, eu acho que você poderia acessar peças como o Caule e Tassiano também. América Mineiro e Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense é a mesma coisa do Curitiba e do Santos. Tem boas peças, eu só acho que quando você colocar na lista de priorização, você não vai estar colocando o Vitor Roque como top 3 atacantes. Internacional e Vasco aqui é para você raspar umas migalhas, acho que tem a gente vai pôr o meio campo do Inter muito mais por dinheiro do que por escolha mesmo. E Goiás e Fluminense é aqui o Fluminense com uma excelente vantagem, uma chance de voltar a fazer as pazes com as vitórias, especialmente do Cano, que está muito tempo sem fazer gol e tem essa oportunidade de honrar os cartoleiros aí. Cara, destacando o Santos, o que é a leitura até agora? Dor, tô brincando. Não, mas é um time que não tá da forma como a torcida esperava e claramente não tá da forma como a maioria dos cartoleiros esperava no começo, né? Todo mundo achava, o Santos vai ser rebaixado, o Santos não foi, mas também não tá jogando tão bem. É um enigma. A única coisa que é certeza é que o Curitiba é muito ruim, por isso que o Santos é uma boa oportunidade. Cara, o Lucas Lima é um motorzinho, você pode ver que no mapa de passes todas as bolas tendem a passar por ele. Não à toa ele também é o cara da bola parada, tem feito uma boa volta. Soteldo Mendonça fazendo aqui uma dupla de ataque, seria um trio se você estivesse pensando no Marcos Leonardo também. E aí, o que destaca é uma dupla de zaga muito compacta. No passado, o Santos já teve linhas de zagas que se distanciavam muito verticalmente. Hoje, Messias e Joaquim conseguem se estabelecer bem. Eu acho que as unidades santistas continuam sendo as laterais, não tem bons laterais para dar o apoio. E aí ele acaba tendo que bancar que os atacantes que são velozes voltam muito para tentar pegar a bola e fazer a construção da jogada, e aí você perde ritmo, né? O Mendonça, ele é o melhor pontuador do time, mas com um desvio padrão bem alto. Então, pensando em peças aqui, faz mais sentido o Marcos Leonardo, talvez, se você quiser menos risco, mas o Mendonça é o que tem a maior média.
Cara, olhando o retrospecto, o Santos não vem de bons desempenhos de atacantes aqui. Teve Wesley Patati, Soteldo e David Washington fazendo, mas assim, nada muito brilhante. Na verdade, o meio-campo tem puxado um pouco mais do brilho com o Lucas Lima e o Dodi. Agora, o que o Curitiba cede é uma palhaçada, né? O time não vence há 6 jogos, e desses últimos 6 jogos, em 5, o atacante passou de 10 pontos. E até quando não foi o atacante, Fernando Sobral também passou de 10 pontos. Então, assim, é uma máquina de ceder pontuações, jogando dentro, jogando fora de casa. É difícil você não estar justificando alguém jogar, escalar alguém do Santos. Pensando aqui no radar, tem um match quase que perfeito para atacante, só em finalizações que está levemente abaixo do oferecido pelo Curitiba, do que a média do campeonato. E também uma oportunidade para meio-campistas, especialmente desarmadores, mas eu acho que é um pouco da vantagem. Então, se você já pensando no Dodi, talvez faria sentido. Lucas Lima é o líder de expected assists, tem fornecido boas bolas, e pensando no expected goals, o David Washington tem puxado. Mendonça faz o top 5, mas de fato abaixo do esperado aqui. Boldo Mendonça são as pontuações básicas, sofre muita falta, consegue roubar um desarme. David Washington está se mostrando muito dependente do gol, mas é normal, o moleque tem desenvolvimento, vai arrasar. Cara, falando do mapa da rodada, então em atacantes, igual a gente mandou lá no Instagram, se você não sabe, siga agora, @cartologiafc. Santos, Cruzeiro e Atlético Paranaense com bons confrontos aqui. Você pode acessar o Galo, mas tem um confronto um pouco mais complicado. No meio-campo, a Palmeiras faz muito sentido e o Flamengo. Depois a gente tem o meio-campo do Fluminense, que tem tido um campeonato muito regular, tanto com ganhos, com gols, quanto o Arias, fazendo o que o Arias faz, que é sempre 6 pontos. E aí o Internacional está sendo a minha aposta aqui para a rodada, com alguns nomes um pouco mais obscuros. E aí, pensando em laterais, difícil não contestar o Marlon, inigualável. E aí eu acho que tem peças legais do Botafogo que também tem um confronto tão fácil. Me chamou a atenção o Fluminense aqui, eu fui dar uma olhada depois, de fato tem um confronto que favorece, se você estiver pensando no Guga. E aí, para zagueiros, aí aqui é a raspa do tacho mesmo, eu peço desculpa já, mas vão ter peças aqui que nem todo mundo vai concordar, igual o Beraldo, mas, cara, aqui é onde se você tem um lugar para economizar no seu time, é na zaga, porque o cara vai deixar de fazer esses 4 para fazer 2.2, então, tipo, né, 1.8 que você economiza 6 cartoletas. Acho que o Nino é uma excelente opção, até pelo potencial ofensivo dele. Difícil pensar numa outra opção. Talvez alguém do Atlético Paranaense ainda mude minha ideia até o fechamento da rodada. Cara, não vou passar pelo top 10 hoje. Eu acho que só destacando os expected goals no meio-campo, Cristaldo, mas muito porque aqui é expected goals e considera pênalti, ele bate pênalti. Não à toa, o Veiga tá aqui também. Tassiano é um nome que você poderia pensar para essa rodada. E no ponto do ataque, Roger Guedes e Cano são top 4 expected goals acumulados no campeonato. Então, cara, quando alguém fala assim, eu acho que o Cano é um exagero, que ele tá fazendo gol, o cara simplesmente maximiza suas chances de fazer gol, só não tá conseguindo converter elas. E isso aqui é um jogo de chances, e por isso que ele tem uma. Deve estar numa posição de carinho quando você considera friamente as rodadas e não, tipo, putz, se não fez gol nos últimos 7, não vai fazer agora. E lembrando também que isso é probabilidade, tá? Não quer dizer que ele tem que fazer na próxima. Se você jogar uma moeda caro coroa 1 milhão de vezes, der 1 milhão de caras, a próxima chance de dar coroa é 50% ainda. O que você espera é que no infinito, com tudo sendo regras iguais, você vai conseguir retornar para a média, mas aqui a gente tem um espaço amostral muito curto, que são 38 rodadas, por isso que nem isso sempre vai acontecer. Hashtag aula no cartologia. Cara, falando aqui, o que o modelinho tá representando? Lembrando que o modelo faz o matchup entre médias do campeonato inteiro até o momento. A gente vai começar a fazer alguns cortes para considerar só as últimas 10 rodadas a partir da rodada que vem. E olhando scout a scout, entre o que o cara consegue fazer na média daquele scout e o outro time cede na média daquele scout. Então, o Palmeiras tem sido uma máquina, dificilmente o algoritmo não estaria pegando o Palmeiras como uma escolha mais segura, mas chama atenção a presença do Marcos Leonardo aqui, que é o que a gente comentou no começo sobre o risco Mendonça. E aí, no meio aqui, chamou a atenção o Grêmio, acho que é um pouco do Flamengo tomou gol no último jogo do meio-campistas, o modelo pode estar pegando algum tipo de padrão aqui, e aí o meio do Fluminense. Se você mesclar moderados e seguros, que é um threshold até um pouco arbitrário, mas é muito próximo, aí aqui ele já destaca Roger Guedes e aí o meio-campo do Flamengo. Então, tipo, faz sentido. Santos, o Corinthians, que a gente comentou, e o meio do Flamengo muito caro, então faça suas escolhas. Eric Pulgar fez um gol com expected goals bizarro de baixo, então pode ser uma dica um pouco mais econômica se você não tem dinheiro para Arrascaeta.
E aí, o Arias aqui de novo fazendo a sua presença. E aí, você pode ver que o Mendonça já foi com uma escalação um pouco mais ousada, junto com o Luciano e Paulinho, aqui tentando acessar alguma peça de fato bem usando o Atlético Mineiro. Aí já vem o Rafael Veiga. E aí chama a atenção Caio Paulista e Mike, né? Um contra o outro. Lembra que o modelo não tem tanta interpretabilidade do tipo, um mandar bem implica que o outro vai jogar mal. Por isso ele acaba fazendo algumas escalações que exigem um tato. Mas, cara, o Caio Paulista está vivendo uma das suas melhores temporadas agora. Tem muito destaque na ponta ofensiva do São Paulo. Só que eu também acho que o São Paulo tem uma deficiência de marcação, justamente porque o Caio Paulista sobe muito, que faz sentido para o Mike poder se destacar aqui. Entre goleiros, o mais destacado tá o do Botafogo, e faz sentido, vai estar encarando o Fortaleza dentro de casa. Depois João Paulo, e cara, faz sentido também, porque o Curitiba tem uma deficiência em fazer gols. E depois o Fábio aqui, uma escolha um pouquinho mais ousada, que vai estar jogando fora de casa. O time que estamos indo para essa rodada, feito nos últimos instantes. Calma lá, já foi. Então a gente tá indo de Roger Guedes, Mendonça, Cano, capitão não Mendonça. Eu entendo muito que as pessoas vão tentar colocar o capitão do Cano ou no Roger Guedes. Acho que aqui é uma tentativa de diferenciação. Arias, Lucas Lima, líder de Expected Assists, está nas recomendações e faz parte dos meus campos mais sólidos. Eu tinha colocado alguém que custava 26 cartoletas. Por favor, Vasco, me deixe feliz. De Plácido e Marlon são as minhas opções para as laterais. Difícil não justificar o Marlon. Depois a gente tem Nino e Beraldo. Nino por escolha, Beraldo por dinheiro. E Cássio fazendo sentido também pelas deficiências do Cuiabá. E por fim, o Pô fechou. Vamos ver. Assim, né? O Red, né? Também se tudo der errado, pelo menos a gente fica feliz. E aí no banco, o Marcos Leonardo do Dodi, aí David Duarte aqui não tem como explicar. O Madison aí tentando ter uma pecinha, lamentavelmente, do Atlético Paranaense aí que vai enfrentar o Mequinha, que está numa fase horrível. E aí o goleiro do América também, mas aqui o Cássio vai jogar, com certeza. Então é isso. Se você gostou, comenta, se inscreve, curte, faz aquele negócio todo, faz uma camiseta, cartologia. E como sempre, mais uma vez, vai cartolinha.